Bom, galera, e aí? Tô passando aqui pra gravar pra vocês alguns materiais simples pra vocês darem início ao desenho realista. Materiais, tranquilo de achar em qualquer papelaria. Qualquer papelaria mesmo, porque aqui onde eu moro quase não tem material nenhum. Então, acaba que você vê materiais, né? Caros que não tem na sua cidade, e aqui materiais que você encontra em qualquer papelaria de fácil acesso, para que vocês tenham bons resultados no desenho aí. Bom, eu uso a linha 9000 Regent da Faber, né, e eu não tenho a reclamar. Recentemente eu tenho usado a Super Soft, esse lápis aqui, Black da Faber, e assim, ele eu consigo do 2B ao 6B. O 8 eu acho um exagero já falar, mas eu consigo do 2 ao 6B, dependendo da força que eu aplico na mão, né? Então é um lápis que eu super indico e é um dos lápis mais baratos que eu já achei para desenho, né? Ele custa cerca de R$1,50, de R$1,20 a R$1,50, dependendo da papelaria que você vai encontrar. Então, e ele vem também de brinde no lápis Super Soft, na linha Super Soft, né, de lápis de cor da Faber. Vem 2, se eu não me engano. Eu acho muito bom. Mas assim, vende a unidade dele, eu acho que a unidade vale super a pena. Além de que é um lápis que dura muito. Eu tenho esse lápis aqui e vai fazer... não lembro se vai fazer uns 6 meses, 7 meses... que eu comecei a testar ele por acaso, fui procurar um lápis escuro e eu encontrei ele e, nossa, me apaixonei por ele. Então, eu super indico ele pra vocês, de verdade. Por graduação, a gente tem o HB. Eu coloco isso aqui na ponta, porque eu não sei vocês, mas comigo o lápis se acaba muito fácil. E aí, pra não ter que ficar escrevendo no lápis nem nada disso, eu colo aqui, porque a primeira coisa que some é o nome aqui em cima. E como eu uso muito HB e 2B, e é um lápis que eu não aponto muito, é um lápis que dura muito, ele é um lápis, por ser muito seco, ele dura muito tempo, né? Diferente do 8B, do 6B que eu tenho que comprar toda semana. Esse lápis, ele dura muito, tenho ele há anos, então eu escrevo aqui em cima, né, pra não ter que ficar testando o lápis, saber qual é, qual não é. O B, que é um lápis que eu recentemente comecei a usar. Eu não usava o lápis B, eu não achava ele muito necessário, mas recentemente eu comecei a usar e gostei bastante, porque eu usava o HB, que é um pouco mais seco, ou eu usava o 2B, e aí eu achei o B, que é muito prático, entendeu? Então esse é praticamente o lápis que eu mais uso, claro, né, dos mais claros aí. Então indico também HBB. O 2B, esse lápis é novo, mas ele vai durar uma eternidade, porque esses lápis que são mais duros, eles duram muito. Então o 2B, o 4B, esse é um dos lápis que eu mais uso no desenho. Eu acho que é o lápis que eu mais uso, na verdade, é o 4B, né? Então eu uso pra fazer boca, uso pra fazer o contorno do olho, uso pra fazer a sombra em cima do olho. Então eu uso muito, a maioria das sombras do meu desenho é feito com 4B, tá? Então textura, tudo, a maioria eu faço com 4B. 6B e o 8B, tá? Assim, o 6B, ele faz um papel de lápis escuro muito bem, né? Eu super indico ele para lápis escuro, assim, que vocês precisam. Eu uso até mais do que o 8B, mas em algumas situações pra não ter que ficar forçando demais o 6B. Eu chego na mesma tonalidade com os dois, mas para não ficar forçando tanto eu uso o 8B. Mas o 8B, esse lápis aqui calhou de ser novo, mas eu tenho muitos cotoquinhos de lápis dentro do estojo, porque esses dois aqui acabam e eu tenho que comprar praticamente toda semana 6B e 8B. O 8B principalmente eu tenho que comprar muito. E ele, assim, ele é um lápis barato, ele não é um lápis tão caro quanto de outras linhas de outros lápis, né? Como da Koh-i-Noor, né?
e outros lápis de grafite, só que o 8B da Faber, ele acaba gastando muito por ele ser muito macio, mas ele custa em média uns R$3,50, R$4 aqui onde eu moro, então eu super indico, tá? Bom, esses são os lápis então, né, que vocês vão usar. Vamos agora às borrachas. Bom, para borracha eu uso essa caneta borracha aqui, uma caneta borracha muito simples. Eu dou uma chanfrada na ponta dela e eu vou ter que até chanfrar ela de novo, porque ela já tá mais gordinha aqui, mas eu deixo ela bem fininha pra conseguir usar, né, fazer fios, fazer essas coisas. O desenho eu acho bem útil, né? E eu só troco o refil. Eu comprei recentemente os refis dela. Eu gosto até dessa marca aqui, BRW. Eu tinha comprado outros lápis, você vê que tem uma outra cor aqui. São outros refis individuais que eu comprei e coloquei aqui dentro. Mas cada refilzinho vem 2 e é R$1 cada um. Então eu gosto também da Merco, que é bem, como se diz, macia, né? Eu gosto de borracha macia, que não desqualifica a folha, mas essa aqui é muito boa também. Borrachinha simples que eu uso, mas eu uso muito borracha para fazer uma coisa que as pessoas não fazem muito, que é limpar o esfuminho, né? Eu passo o esfuminho aqui. Acho que gasta menos a ponta do esfuminho. E como o esfuminho é papel mesmo, eu consigo limpar bem, ó, a ponta do esfuminho. Olha o lado de cá. E olha o lado de cá, né? E eu sempre deixo assim mesmo. Um lado bem escuro, né? Um lado bem gasto. E um lado... Deixa eu ver se foca. Ah, tá. Um lado bem escuro e um lado bem clarinho. Esse lado, na verdade, eu uso para tirar o excesso de grafite. Eu sempre mantenho limpinho. Eu quase não uso a borracha para passar assim por cima do desenho. Eu uso mais essa no lugar, tá? E a terceira borracha aqui é essa borracha aqui da Faber, que eu conheci recentemente, né? É um lápis de borracha da Faber. Só que assim, vocês conhecem aquela borracha que um lado é vermelha, um lado é azul? Então, essa aqui é como se fosse o lado azul, né? Aquele lado bem áspero. Então, ele meio que danifica o papel. Então, eu só uso quando eu tenho muito grafite, que aí ele não chega direito no papel, não danifica muito o papel. Então, locais que tem muito grafite, eu uso para tirar o excesso do grafite e fazer algumas pontas, tipo na boca, fazer uns detalhezinhos, sem esfregar ela no papel para não danificar, só dando batidinhas assim. E eu acho bem legal, inclusive eu tenho que comprar outra, porque eu achei bem legal, galera. Eu usei bastante, como pode ver aqui, ela era bem grandona e agora já tá menorzinha. Bom, como vocês já puderam ver, eu uso um esfuminho. Eu não gosto muito de usar esfuminho. Eu tenho esse e um outro que eu fiz, que eu nem sei onde tá, mas é um outro que eu fiz mais pequenininho. Mas eu não uso muito esfuminho, tá? Então eu uso mais cotonete pra fazer detalhes muito pequenos, mas eu não uso mais esfuminho. Eu acho legal quem usa, mas eu acho que o esfuminho ele marca muito o papel, ele mancha muito, né? Então eu prefiro utilizar uma outra coisa, um cotonete limpo, né? Que eu acho que fica melhor. Uma lixa, que é tanto para lixar a ponta do esfuminho, né? Quanto para limpar a borracha, limpar a ponta das borrachas. Eu limpo sempre, mas estou pensando, nossa, mas você usa lixa para isso só? É só isso mesmo. Eu limpo a maioria das vezes assim, a borracha rapidinho. E aí, o que tava sujo não fica mais. Então, a lixa eu quase não uso, mas uso mais pra isso mesmo.
estilete para cortar a ponta da borracha, fazer ponta no lápis, que é muito importante, porque a ponta do lápis, deixa eu focar aqui, a ponta do lápis, deixa eu tirar só uma partezinha aqui para explicar para vocês, acabei sujando a mesa, mas deixa eu explicar para vocês aqui. O grafite, vocês podem ver, é uma peça só que vai até lá no final. Se esse lápis já tiver caído e tiver pontas de esfuminho aqui, de grafite aqui, que estejam rachadas, quando vocês fizerem a ponta com um apontador qualquer, ele pode fazer força nesse grafite aqui do meio, né? E acaba quebrando esse grafite, mesmo que ele esteja só rachadinho aqui dentro. Como ele é uma peça muito frágil, você acaba quebrando isso na hora de fazer ponta. Por isso que às vezes você está fazendo ponta lá de algum lápis e quebra a ponta e quebra de novo e quebra de novo. Isso porque alguém já deixou esse lápis cair, né? Ou às vezes na fábrica mesmo, alguma truculência que passou e aí quebrou alguma parte desse lápis aqui por dentro. E quando você vai fazer ponta, você acaba perdendo o lápis lá na frente, porque ele daqui dentro ele já vai quebrar e o grafite todo vai sair. Então, quando a gente faz ponta, a gente sempre vai tirando a madeira e não o grafite. E quando você vai tirar o grafite, você só tira o excesso aqui na ponta, tá? Então eu uso o estilete para isso. Vou passar um paninho aqui. Tá. Lapiseira, eu uso uma lapiseira bem simples. Essa lapiseira aqui eu tenho desde o ensino médio, já me formei na faculdade. Então, era uma lapiseira simples. Eu acho que eu paguei uns R$3 nela, foi muito. Eu uso um grafite também pra ela. Super simples, deixa eu ver se eu acho aqui. Um grafitezinho muito simples. Então, qualquer um pode ter um grafite simples desse. Acredito que a lapiseira com grafite seja menos de R$10 ali. Não lembro quanto foi o grafite, mas eu uso um grafite 07 HB para fazer tons de pele, né? Alguns tons de pele, né? A maioria eu uso 2B, mas tá aí. Outra coisa que eu uso para esfumar é papel higiênico. Áreas grandes eu acho que fica mais uniforme, então eu uso muito. Esse aqui, como podem ver, ele já tá todo marcado, porque eu faço justamente isso aqui, ó. Isso aqui, pego na mão, passo e pronto, tá? Apontador, quase não uso, uso mais do outro, mas o que acontece? Quando o grafite quebra mesmo assim, eu uso, né? E quando tá chegando a pontinha do grafite já está aparecendo no apontador, eu começo a fazer com estilete para poupar minha mão, tendo que fazer força no estilete. Bom, acho que por último aqui, dos materiais, né, fora o papel, tem os meus pincéis. Esse pincel eu uso muito para cabelo, para fundo, quando eu vou fazer um fundo muito preto, para cabelo, quando o cabelo é muito preto, né, ou loiro também, às vezes eu uso para esfumar, e eu deixo ele bem sujinho assim, né. Bom, pincéis. Eu tenho alguns pincéis, esse eu uso mais no rosto, né, um pincel médio. Pincel médio, é quase do tamanho do outro, só que ele é um pouco mais durinho. Esse pincel aqui, ele era um pouco maior, eu cortei as cerdas dele para ele ficar bem pequenininho, para detalhes bem pequenos, como o olho, em volta do olho, boca. Esse aqui é ainda menor, esse é ainda menor do que o outro, né? Então, ele serve mais para detalhes como o olho mesmo, porque eu não consigo nem pensar em outra coisa que eu faço com ele, senão o olho. Então, eu uso ele mais para fazer olhos, né? A sombra do cílio, tudo isso, ele é bem pequenininho. Esse eu uso para fazer, eu também cortei as cerdas dele, ele era do mesmo tamanho desse aqui, e eu uso ele para fazer detalhes mais duros no desenho. Eu deixo ele mais assim mesmo, mais duro mesmo, tá? Senão ele seria mais macio como esse, só que
eu acredito que esse aqui para fazer sombras que não deixem o papel tão marcado seja melhor. E esse aqui, por ele ser mais cortado, as cerdas não balançam tanto, ele é mais duro. Então para fazer a região de sombra do rosto, onde é bem escura, eu passo ele. Eu uso uma prancheta simples. Deixa eu levantar aqui a câmera. Uma prancheta bem simplesinha para fazer desenho. Ela tá até acabada aqui do lado, né? Mas eu uso uma pranchetazinha simplesinha. Eu tenho uma prancheta também A3, mas aí já é outra coisa. Para quem quer começar numa folha A4, uma prancheta simples dessa consegue tranquilamente, tá? Por último, eu tenho usado muito essa folha Philipperson, né? 140 gramatura. Eu gosto muito dela, na verdade. Eu tô pensando em trocar para 180, mas eu não gosto muito porque ela acaba sendo muito grossa. E eu sei que vocês devem estar pensando, por que você não usa um papel Bristol, né? Um papel lana, que é um papel mais liso. Só que assim, eu acabo achando aqueles papéis lisos até demais. Pro meu estilo, eu não curto muito, entendeu? E ele tem uma textura, só que não tem uma textura muito grossa. E normalmente os papéis de 180 tem uma textura mais grossa. E aí eu gostaria de um papel que seja meio termo, e eu gosto muito dessa marca. Então, sei lá, eu prefiro usar um 140, que seja assim, 140, 150, dessa marca, que me ajuda muito. Eu uso a cor branca mesmo, mas já usei cores, já usei da Canson também, mas eu achei muito áspero também da Canson, mesmo que sendo 140, tá? E bom, gente, foi isso. Eu não tenho outras indicações de material, né? Se vocês quiserem usar um boleador, outros materiais assim, caneta de gel branca eu também tenho. Só que eu não curto muito usar, eu curto mais do natural, tá? Quem quiser ver, olha no meu Instagram, tá? @cardosoarte, vou deixar aqui embaixo. E vocês podem olhar lá os meus trabalhos apenas com esses materiais aqui, tá? Raramente eu uso um material ou outro num desenho. Às vezes eu uso até uma régua mesmo, alguma coisa simples assim para fazer um detalhe. Mas a maioria com esses aqui vocês conseguem fazer qualquer tipo de desenho, né? Assim, no grafite, no desenho realista colorido é outros 500. Mas na minha especialidade realista, preto e branco, esses desenhos, esses materiais, eles suprem toda a necessidade de vocês, tá? É isso, deixa seu like aí e deixa um comentário falando qual é o material que vocês usam, né? Se vocês usam um material diferente do que eu uso aqui. Então é isso. Valeu, galera.